E som, testando o som.
Senhor. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu queria ler uma passagem para os irmãos que se encontra em Daniel 1, versículo 8. E diz assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Como nós conhecemos a história de Daniel, sabemos que Deus colocou no seu coração de não se alimentar dos manjares do rei. Deus colocou no seu coração de não se alimentar das coisas que os tornaria impuro. Então podemos observar o quê? Que aquilo foi bem de Deus, porque as pessoas estavam comendo carne, manjares, vinho, e no final das contas quem estava mais nutrido era Daniel e os seus amigos, por se absterem das coisas do pecado. Então hoje em dia, e hoje à noite eu quero trazer uma reflexão para os irmãos mediante isso. Muitas das vezes, em nossa caminhada, no nosso dia, o inimigo ele traz pratos perfeitos para nós podermos consumir. Só que isso aos poucos vai degradando a nossa saúde espiritual, fazendo com que nós possamos ficar debilitados espiritualmente. E que hoje à noite nós possamos saber discernir aquilo que nós podemos nos alimentar espiritualmente, que vai nos fazer bem, e aquilo que não nos fará bem. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, queremos pedir, Pai, que essa noite, Deus, o Senhor possa falar em nossos corações, Pai. Abra os nossos olhos espirituais, Deus, para que nós possamos, Pai, poder discernir, Pai, o que é teu e o que não é teu, Deus. Queremos te entregar, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Nós viemos aqui te adorar, Deus. Nós viemos aqui bendizer o teu nome, engrandecer o seu nome. E todo aquele que crê ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor, dê um glória a Deus essa noite. Suas palmas. Essa noite. Abro meu coração, não há o que esconder. Eu desejo a ti. Só tu és santo e tu és digno, Deus. Traz teu fogo aqui. Desejamos tua presença.
és santo, tu és bem-vindo neste lugar, Deus. Oh, glória! Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Cante isso! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Te adoramos, Jesus. Te exaltamos, Deus. Aleluia. Tu és santo sobre todas as coisas. Aleluia. Se você pode, aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus.
Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, o Senhor vai operar. Veja a mão de Deus agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Então sai, Espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai. Em nome de Jesus, sai, Todo espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai. Em nome de Jesus, sai. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver pecado. E todo jugo, opressão, iniquidade aqui vai ser dissipado. Hoje é dia de libertação, O Senhor vai operar. Veja a mão de Deus Agindo aqui, e todo mal vai ter que sair. Então sai, todo espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai. Em nome de Jesus, sai, Todo espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada por Deus. sai, Sou liberto pelo sangue da cruz. sai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai. Aleluia! Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Falhas e temores, em
Nós viemos nos humilhar diante do Senhor essa noite. Se humilhe diante dEle, e o mais Ele fará. Neste lugar, Tu és real. Diga isso a Ele. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Seu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Seu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Seu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Seu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Seu querer e toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Adora Ele, adora Ele. A minha fonte é o Seu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Diga! A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte! A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha
faz a nossa colheita, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Suga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso? Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta,
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós não temos nada, Senhor, a te oferecer, apenas um coração quebrantado, Pai. Te adoramos, Senhor. Não tenho nada pra te oferecer. Declara, igreja. Nada que te possa surpreender. Só coração quebrantado hoje e outra vez. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só os seus olhos me fazem suspirar. Se incline diante dele. Eu me inclino diante de ti, rei que perdoa multidões de erros. Eu me inclino diante de ti. Diante de ti eu me inclino, somente a ti, Senhor. Tu és digno, eternamente digno, impressionante, diante de ti eu me inclino. Não tenho nada pra te oferecer, nada que te possa surpreender. Só o coração quebrantado hoje e outra vez. Declare. E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só os teus olhos me fazem suspirar. Me inclino diante de ti, rei que perdoa multidões de erros. Me inclino diante de ti.
tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Diga isso. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Ninguém vai roubar tua glória. Ninguém vai roubar tua glória. Tudo vem de ti e tudo volta pra ti. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Amém, igreja? Vira para o teu irmão aí do seu lado e diz que hoje é a noite de sentar à mesa. A mesa está posta. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Hoje é um momento muito gracioso por podermos participar da Santa Ceia do Senhor. Quem vai dar os anúncios hoje? A Jana? Por favor, Jana. Boa noite, família Nova Vida. Vamos à programação da semana. Terça-feira, agora próxima terça, dia 9, culto da família com Santa Ceia. E nessa terça-feira nós teremos a presença do pastor Júnior Trovão. Não sei se tem o banner aí, se deixaram programado, mas acho que muitas pessoas conhecem, né, o pastor Júnior Trovão. Então, na terça-feira, ele estará aqui na nossa igreja. Quarta-feira, pela manhã, Bom Dia Espírito Santo, às 8 da manhã. São mulheres que se reúnem para orar por nosso pastor em prol da nossa igreja. Quem tiver disponibilidade, esteja aqui com elas. Quinta-feira, culto de oração. Gente, esse culto tem sido uma bênção. Graças a Deus, cada vez mais pessoas têm vindo ao culto de oração. E, assim, tem sido um momento maravilhoso, onde o pastor se sente muita vontade para trazer uma palavra. Na verdade, não é nem um culto, é mais uma conversa que ele tem com a gente aqui às quintas. Então, assim, quem puder comparecer, venha, porque vocês vão ser abençoados, assim como nós estamos sendo todas as quintas-feiras. Amém? Domingo, a nossa programação começa às 7h30 da manhã. 7h30 nós temos oração, tá? Tem um espaço para as mulheres e um espaço para os homens. Antes, essa oração era somente para os diáconos, mas o pastor abriu para toda a igreja que deseja estar aqui a partir das 7h30 da manhã. Então, 7h30 oração, 8h30 EBD, 10 horas nós temos o culto matinal e às 18 esse culto ao qual vocês estão fazendo parte. A nossa programação de agosto, gente, está bem extensa e tem muita coisa bacana para acontecer aqui na nossa igreja. No dia 13, nós temos a Feira de Empreendedoras com o tema gastronomia, vai ser aqui na rua da igreja. Quem não conhece essa feira, ela é feita pela Marta, tá? Uma irmã da nossa igreja, e essa feira ela dá oportunidade àquelas irmãs que fazem algum tipo de trabalho manual, culinário, enfim. Quem tiver interesse, procura a Martinha no final do culto para mais informações. No dia 13 também, às 17 horas, tem o culto da melhor idade aqui na igreja. Seria na casa da irmã Terezinha, mas devido à saúde dela, será feito na igreja. Peço também que orem, tá, pela saúde da nossa irmã Terezinha. Dia 13 também, às 16 horas, tem o evangelismo. A saída é daqui da porta da igreja. Quem tiver oportunidade, gente, participa. Né? O diácono Jonas está precisando de mais pessoas. Então, quem tiver essa oportunidade, quem tem interesse de participar, procura ele no final do culto também.
Dia 19, às 19 horas, nós temos o nosso culto feminino e vai ser um bate-papo com o tema Recalculando a Rota. Creio também que vai ser bênção para a vida de todas as mulheres, tá? Então, assim, adolescentes, casadas, não casadas, jovens, participem do culto feminino. Dia 20, nós temos a nossa reunião, que é aquela palavra que o pastor adora falar, Strong Leader. Vai ser às 8 horas da manhã, de 8 às 15. Essa reunião é destinada aos obreiros. Quem são os obreiros? Quem canta, quem ajuda a limpar, quem está na cantina, quem está na porta, quem está no estacionamento, todos esses são obreiros da casa do Senhor. Então, participem dessa reunião, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Dia 26/8, às 19 horas, culto de homens no estacionamento. Tá? Dessa vez não vai ser aqui no templo, vai ser no estacionamento. Gente, dia 27, eu quero chamar a atenção para vocês para um culto que ele vai ser feito, assim, geralmente a gente faz só em outubro, mas foi pensado um culto para as crianças em agosto, tá? Creio que vai ser bênção. Como é que vai acontecer? Vocês vão deixar as crianças de 3 a 12 anos aqui na porta da igreja, com uma das tias, a partir das 10h30. Quando vocês deixarem as crianças, elas vão assistir um filme, vai ter palavra, vai ter louvor, vai ter adoração, vai ser um culto feito para as crianças. Então, vai ter almoço, lanchinho, fiquem tranquilos, não vão sair, a porta vai estar trancada, teremos pessoas responsáveis. Então, tragam seus filhos de 3 a 12 anos no dia 27. As inscrições, por que a gente está fazendo inscrições? Porque a gente quer trazer as crianças da nossa igreja, mas também atingir a vizinhança, o amiguinho, alguém da escola, né, da criança que é daqui da igreja. Então, nós vamos fazer as inscrições a partir de terça-feira. Também no dia 27, tem o culto teen no estacionamento. O tema, gente, eu ainda não consegui entender bem, mas perguntem ao Lucas, e o tema é para God, agora sim, porque estava junto, então beleza. Para God, tá? Porque significa para Deus. Então, esse culto vai acontecer às 18 horas, no estacionamento também. Vamos falar um pouquinho agora da cesta de chocolate, que a galera do TIM está fazendo aí um sorteio bem bacana. Quem ainda não fez o pagamento, procurar o Lucas, Débora, até terça-feira para poder pagar, gente. Olha só, quem ganhar por R$10 uma cesta maravilhosa, cheia de coisa gostosa. Então, assim, acabou o número? Acabaram os números, então quem não comprou perdeu a oportunidade, né? Então, a próxima participe, porque é somente R$10 e assim, vocês vão estar abençoando esse ministério e serão abençoados também, porque chegar em casa com uma cesta dessa é bom demais, tá bem? Então, procurem um dos responsáveis do TIM no final do culto. Na cantina, hoje, tem o bolo de laranja da Neia e salgados variados, gente. Visite a nossa cantina, a gente precisa da sua colaboração. E eu preciso ainda, quem puder participar com os R$10 para a nossa festa do dia 27, vai ser bem-vindo, porque esse valor a gente quer fazer bastante coisa para as crianças, tá? Só mais um anúncio, às terças a gente só está tendo agora uma salinha para as crianças. Qual é a idade que essas crianças podem estar lá conosco? De 4 a 10 anos, porque é uma tia só para cuidar dessa galerinha toda. Então, terça-feira a gente não tem berçário e no momento não estamos tendo salinha para as crianças de 10 a 12 anos. Mas todas as crianças de 4 a 10 anos podem ficar com a gente na salinha do meio às terças-feiras, amém? E aniversariante do mês, Sara e Rayane, nosso pastor vai orar. Amém? Amém? Amém, gente. Bom culto para nós e até terça. Por favor, Rayane. Sara, cadê a Sara? Tem mais alguém que fez aniversário essa semana que não colocou o nome? Diácono Rogério, por favor. Vou orar por elas. Tem vindo mais gente? Amém, boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Só tem gente bonita, né? Tem mais gente vindo? A gente espera.
Glória a Deus. Oi? Claro, sim. Amém. Tem mais gente vindo? Estou vendo gente vindo no corredor aí. Tem mais? Não? Eita, aqui, ó, várias gerações, coisa linda, né? Vamos estender as mãos aqui para abençoar a vida, né? Essas pérolas de Cristo. Senhor, Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, das tuas servas, Senhor. Como eu falei aqui, são várias gerações que estão aqui e que representam muito essa igreja, uma igreja que cuida das crianças, dos jovens, adolescentes, dos casados, das senhoras. Pai, abençoa, Senhor, cada um deles, para que eles possam, Senhor, ser abençoados por Ti, ter sobre sua vida, Senhor, as suas bênçãos, Senhor. Pai, cuida, Senhor, protege, Senhor, guarda, Senhor, para que, Senhor, os jovens aqui, Senhor, que eles venham crescer na sua presença. Pai, Senhor, a cada um que, Senhor, que cuida da sua família, que o Senhor possa abençoar a família, Senhor, prosperar o seu lar, aonde eles colocarem os seus pés, aonde eles colocarem suas mãos, que eles possam ser prósperos, que eles possam levar a sua presença na vida deles, Senhor. Pai, eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou perguntar igual o pastor Ney, tem bolo para mim? Parabéns, parabéns. Diácono Bruno. Devagarzinho. Glória a Deus, amém, irmãos? Tem uma chave aqui, um bem, na qual foi adquirido. A irmã, na verdade, pediu oração. Temos visto, graças a Deus, que mesmo em momentos de crise, o povo daqui é abençoado, porque verdadeiramente tem um Senhor que habita neste lugar, que é o Espírito Santo de Deus, através da vida do nosso pastor. Amém, irmãos? Vamos levantar as mãos para cá, por favor. Pai, nesta noite queremos agradecer por esse bem adquirido pela Tua serva, Senhor. Continue dando, ó Pai, prosperidade, sabedoria, entendimento, que esse bem, ó Pai, material possa vir ser feito de proveito para a vida deles. Que eles possam ser, ó Pai, livres do homem sanguinário, do motorista imprudente, que ela possa saber, ó Pai, ter sabedoria e entendimento para tudo aquilo que vem sobre a vida dela. É o que eu te peço nesta noite, crendo na sua vitória em todas as áreas, não só no bem material, mas no bem espiritual, bem familiar, tudo aquilo que o Senhor, Pai, precisa sobre a vida deles, que o Teu possa prosperar cada vez mais. No nome poderoso de Jesus, amém. Vamos, nesse momento, fazer o nosso ofertório. É um momento onde nós não pedimos dinheiro.
grupo de mulheres, na qual trouxe uma ministração para a nossa igreja hoje, amém? Só na caixa, DJ. Foi em questão de segundos. Eu fui atingida em sequência, eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido e sem forças pra continuar. Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar. Dei 3 passos, mas com muita dor eu voltei pro chão. Mas em meio à batalha um homem apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Mas em meio à batalha ele apareceu e deitou do meu lado. Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado. Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome, com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. E cada suspiro que eu dava ele vinha e falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza: ninguém vai morrer, ninguém vai desistir. E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim: é que eu não desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Nós vamos lutar. Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos Aleluia! lutar. Oh, Deus!
Glória a Deus, igreja. Sentindo o coração aqui, um minutinho só, pastor. Nós ficamos esse final de semana junto com o nosso pastor, com a diaconisa Márcia, mas como vocês veem, mesmo ele nas suas limitações, com as suas dores, ele se encontra aqui para trazer algo de Deus para nossas vidas. Então eu gostaria que essa semana, quem pode, de amanhã para terça, estar jejuando e orando pela vida dele e pela vida da nossa irmã Terezinha, que se encontra hoje acamada dentro de casa. Eu creio que, através do jejum e oração, nós conseguimos vencer essa luta. Quem pode, 10 pessoas que podem de amanhã, de segunda para terça, por favor. Amém. De terça para quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí em cima aí, de terça para quarta, por favor. 7, 8, 9, 10. De quarta para quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Lá atrás, 6, 7. De quinta para sexta. Amém. De sexta para sábado. De sábado para domingo. Amém? Vamos aplaudir Jesus pela vida do nosso pastor que se encontra aqui hoje, para poder pregar para nós. Boa noite, irmãos. Paz esteja com os irmãos. Só lembrando os irmãos que no dia 24 de setembro nós temos um passeio com batismo. Custa R$55 esse passeio. Você procure a Neia, a Alcineia, no final do culto. Amém, amados? E todas as quintas-feiras nós estamos com a temática Coisas da Vida. Amém? Amém, amados? Amém. Todas as quintas-feiras estamos pregando sobre coisas da vida. Então você tem essa oportunidade de estar conosco às quintas-feiras, orando e falando um pouco sobre coisas da vida. Amém? Nós vamos ler um texto. Hoje, como é Santa Ceia, eu vou falar sobre um homem chamado Jesus de Nazaré. Amém? Jesus de Nazaré. Então, a temática vai estar em Mateus 15, 21, 28, vai estar na tela, que vai dizer que Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim, a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do meu povo Israel. Então ela veio, ajoelhou os seus pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros? As migalhas que caem debaixo das mesas dos meus donos? Para os cachorros? Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feita o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Efésios 1, versículo 3, diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões, o quê? Celestes. Pai, obrigado pela tua leitura, pela tua palavra. Espero que tu fale ao coração dos meus irmãos e que essa pequena reflexão nesta noite possa gerar em nós um fruto, e esse fruto venha permanecer durante toda esta semana, durante todo este mês, e que tuas bênçãos estejam sobre nós, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Querido, a Bíblia não diz que Deus vai nos abençoar. A Bíblia ela vai dizer que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus. Querido, preste bem atenção naquilo que você está buscando. Eu penso que Deus já preparou para você tudo nas regiões celestiais. O mundo espiritual em Cristo tem o teu milagre. E o teu milagre já está pronto. Em Cristo você já está abençoado, em Cristo tua família já está salva, em Cristo teu corpo já está curado, em Cristo tudo pode acontecer na sua vida. Eu penso que Deus ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar
posse das bênçãos que Deus tem reservado para mim. Agora, pastor, como tomar posse? Como eu posso tomar posse do meu milagre? O que eu preciso para receber de Deus realmente o meu milagre? A bênção que eu preciso. A resposta é simples demais. A resposta é que a única coisa que você precisa é colocar a sua fé em Cristo Jesus. Mas parece ser muito fácil colocar só fé em Cristo Jesus. Tu pensas que essa mulher, ela não gerou fé dentro dela? Sim. Mas quando ela se aproxima ou tenta se aproximar, teve algumas pessoas que tentaram impedi-la de chegar próximo daquilo que a fé dela estava buscando. E nós temos isso nas nossas vidas todos os dias. Queremos se aproximar da nossa vitória, queremos nos aproximar daquilo que achamos que merecemos, mas de repente, nós somos tirados de cena. E Jesus vai falar em João 14, 13, 14, Jesus disse: farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas parece ser muito fácil quando a gente lê assim. Parece que eu tenho uma enfermidade, de repente eu sou curado. Eu tenho um problema, de repente aquele problema sai da minha vida. Parece que é simples demais a nossa leitura. Parece que é simples demais falar. Parece que é simples demais declarar alguma coisa na vida de alguém. Agora, Jesus promete responder todos os pedidos feitos em seu nome? Sim. Agora, a tua bênção já está pronta no céu. Você já é abençoado em Cristo e a única coisa que você precisa para receber o teu milagre é essa fé realmente que nós estamos pregando e falando. Ah, mas o que é fé, pastor? Simples demais. Lemos sempre que a fé, diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Na minha versão, eu acho que deve estar na tela. Agora, para receber esse teu milagre, se você tem de ter fé, e a tua fé é que vai transportar as bênçãos que Deus preparou para você lá do céu, aqui para a terra, é a tua fé que vai trazer do céu para a terra as bênçãos que Deus preparou para você em Cristo Jesus? Sim. Agora eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que essas frases fossem uma profecia na sua vida. Se você não duvidar, se você não colocar toda a tua fé em Cristo, o teu milagre vai deixar de existir apenas no céu e vai passar a existir aonde? Na terra. Você pode ler mais forte para mim? Se você não duvidar, se você colocar toda a tua fé em Cristo, o teu milagre vai deixar de existir apenas no céu e vai passar a existir na terra. Quem quer esse milagre? Eu preciso dele na minha vida. Se olhar para mim, você vai dizer: pastor, tu é o que mais precisa de um milagre. Sim. Sabe? Nos dias que eu estou vivendo, o que mais eu preciso é de um milagre. Mas o maior milagre na minha vida é eu estar aqui hoje à noite. O maior milagre na minha vida não é deixar de sentir dores. O maior milagre na minha vida é eu estar de pé hoje. Amém? Agora, quando nós colocamos toda a nossa fé em Cristo, será que o milagre acontece de fato, de verdade? Será que o milagre pode acontecer? Hein? Quando nós colocamos toda a nossa fé em Cristo, as bênçãos que Deus tem preparado para nós, as regiões celestiais em Cristo, se materializará na terra. Mas que fé é essa que tu tens, pastor? Você já viu, pastor, alguma coisas assim que tu já pediu, ou alguém pediu a alguém, ou a você, ou a outra pessoa, e de repente aconteceu? Você já teve prova dessa fé que você está falando aí? Sim, com certeza. Mas tem tantas outras coisas que foram pedidas e não aconteceu. Tantas coisas foram pedidas ao Senhor e não aconteceu. Se você lembrar da nossa irmã Eserlene, nós pedimos a Deus que Deus fizesse um milagre na vida dela. E ela partiu para a glória. Quantas coisas nós pedimos a Deus e tem coisas que não acontecem. Quantas coisas nós invocamos o nome do Senhor e não acontece. Mas eu também tenho várias coisas que pedimos em nome de Cristo aqui nessa igreja e o milagre aconteceu.
Então, queridos, nós estamos na dependência de Deus, sabe? Eu dependo de Deus, você depende de Deus todos os dias para viver, para sobreviver. Nós dependemos de Deus. Diga amém, por gentileza. Provar isso para os irmãos, a gente pensa que é coisa de pastor, mas não é da Bíblia, é Jesus. Nessa história da mulher cananeia, a Bíblia não diz que o nome dessa mulher, não diz o sobrenome, não diz se ela era rica, se ela era pobre. A Bíblia, ela revela, é a sua descendência, que diz que ela era uma mulher, o quê? Cananeia. Ela fazia parte de um povo idólatra, sabe? Fazia parte de um povo acostumado a adorar deuses feitos por mãos humanas. Ela era acostumada a adorar imagens construídas por homens. Era essa mulher, a cananeia. Deuses que poderiam ser encontrados em qualquer barraquinha de R$ 1,99. Os cananeus adoravam vários deuses, e o principal deles era Baal. Aquela mulher tinha sido ensinada a se prostrar diante de imagens, tinha sido ensinada a andar em prisões, tinha sido ensinada a acender velas para vários ídolos. Ela foi ensinada e durante muito tempo ela seguia os ensinamentos dos seus pais, sabe? Dos seus avós, dos seus bisavós. Só que o tempo foi passando e ela começou a perceber que algo estava errado. A minha família também, minha mãe, meus irmãos começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, sabe? E você também, muitas das vezes, diante de tudo isso que você já viveu nesse mundo, você percebeu que você estava adorando ou estava servindo alguém errado. O tempo foi passando, ela percebeu que a sua fé naqueles ídolos não estava produzindo nada na sua casa. Ela percebeu que o tempo foi passando e as coisas só iam piorando. O tempo foi passando e ela percebeu que os ídolos que ela adorava não faziam nada por ela. O tempo foi passando e ela percebeu, na hora que ela mais precisava, as estátuas continuavam ali paradas, não falavam nada, não entendiam, não estendiam o seu braço para ajudar, não davam uma palavra de consolo. O tempo foi passando e ela percebeu que o Deus dela era mais fraco do que ela. Ela percebe isso, o tempo foi passando e ela percebe que precisava buscar um Deus de verdade. Quantos de nós entramos aqui hoje, precisando realmente de um Deus de verdade, e ainda não encontramos? Muitas das vezes estamos na igreja, dias e dias, meses e meses, anos e anos, e ainda não encontramos o Deus verdadeiro. Nós não encontramos um Deus que nos livre de certas coisas, de certos costumes, de certas práticas. E hoje eu quero pedir a você que você se veja nessa cena e encontre o Deus verdadeiro para a sua vida. Encontre o Deus verdadeiro para a sua família. E o tempo foi passando, as coisas foram piorando dentro da sua casa. Os espíritos malignos já estavam dominando a sua fé. Então ela percebeu que precisava tomar uma atitude. Ela percebeu que precisava tomar o quê, queridos? Uma atitude. Será que hoje você entrou aqui nesta noite para tomar uma atitude de fé? Sabe? Você entrou por essas portas para tomar uma atitude de fé, dizer chega. Hoje eu vou dar um basta nisso na minha própria vida. Ela percebeu que precisava encarar tudo e todos. Ela percebeu que precisava enfrentar o seu povo, enfrentar a sua própria família, percebeu que precisava renunciar à tradição e buscar a única pessoa que podia mudar a sua história. Queridos, a única pessoa que pode mudar a sua história é o homem de Nazaré.
é Jesus Cristo. É o único que pode mudar a sua história. É o único que pode mudar a tua qualidade de vida. É o único que pode te curar. É o único que pode te restaurar. Ele é o único. Jesus foi aquele que ressuscitou Lázaro. Jesus foi aquele que no tanque de Betesda fez aquele milagre. Jesus foi aquele que olhou para o cego de Jericó e fez o cego enxergar. Jesus é aquele que, botado aquele homem pela eira, Jesus faz com que aquele aleijado comece a andar. Esse é o homem de Nazaré. E ele está aqui nesta noite. Independente da sua dor, do que você está sofrendo, ele está aqui nesta noite. Ele quer te visitar. Ele quer operar um milagre na sua vida. Ele quer fazer uma obra distinta em meu coração e no seu coração. Diga amém. Aquela mulher resolveu depositar toda a sua fé, agora, em um Deus diferente. Um Deus que ela podia ouvir a voz, Jesus encarnado, ela podia tocar em Jesus, sabe? Mas a fé dessa mulher foi imensa. E essa história me chama muita atenção. A Bíblia diz que quando Jesus passou por onde ela estava, aquela mulher começou a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. A Bíblia diz que aquela mulher começou a clamar. Ela gritava na frente dos cristãos, na frente dos cananeus. Ela declarou para todo mundo que a fé dela estava em Cristo. Ela negou na frente de todo mundo a sua fé em Baal. Sabe? Tem gente, queridos, que vem para a igreja, mas muitas das vezes, pela manhã, pega um jornal e quer ver o seu horóscopo, para ver como é que vai acontecer. Se está tudo bem ou não. Tem gente que ainda chega numa quinta da Boa Vista dessa, vê aquela mulher toda quadriculada e gosta que aquela mulher leia seu destino, o que vai acontecer, e leia aqui a minha mão. Sabe? Essa não, ela confessou diante de todos os deuses que ela agora ia servir a Cristo, ia mudar de vida. Aquela mulher não se escondeu dos seus amigos, não se escondeu da família. Ela clamou para todo mundo ouvir: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela gritou para todos. Ah, pastor, será que ela, com o grito dela, ela ia conquistar o coração de Jesus? Ela deposita a fé em Cristo Jesus? Ela não se preocupou com o que a sua família ia pensar, com o que os seus amigos iam dizer, quando soubesse que ela tinha virado crente. Já viu quando seu colega, alguém diz: ó, fulano de tal virou crente, é você. Você chega na sua empresa de cabeça baixa e de repente alguém grita lá no final: ei, virou crente. Você entra de cabeça baixa, que parece que é uma vergonha virar crente. Parece que é uma vergonha ser Bíblia, sabe? Não tenho vergonha do meu Jesus. O homem de Nazaré está aqui, queridos. Não tenha vergonha de proclamar, de dizer que tu é um adorador dos céus, tu é um adorador do Yoshua Hamashia, tu é um adorador do Deus das nações, tu és um adorador. Não tenha vergonha de dizer que você é salvo, que você foi liberto por Cristo Jesus. Quando ela clamou, ela declarou: eu creio no Filho de Davi, eu creio em Jesus, eu sei que ele não é igual a uma estátua, eu sei que ele vai entender, vai estender a sua mão para mim me ajudar, eu sei que tem uma palavra para mim, eu sei que ele vai se mover em meu favor e vai entregar a minha vitória. Ela sabia disso. Agora quando? Seria ali na hora, naquele momento? Nós temos uma visão prática do texto. Mas para mim e para você, é hoje? É amanhã?
É depois do amanhã? Será? Quando o milagre vai acontecer? Será que Deus vai usar alguém para te abençoar? Será que Deus vai usar alguém para que esse milagre aconteça na sua vida? Será? Mas o importante, queridos, não é o dia, a hora que o milagre vai acontecer. O importante é você ter o dono do milagre dentro de você. O que é mais importante? O pai pode ser rico, pode ter o dinheiro que for. O filho é herdeiro do pai, dos milhões que o pai tem. Mas ele só vai herdar aquele valor depois que ele tiver consciência daquilo que ele vai herdar. Se os pais morrerem cedo, alguém vai herdar no lugar para ajudar ele. Sabe? Até ele ter consciência. Muitas das vezes, queridos, as bênçãos não aconteceram na nossa vida porque nos falta consciência. Será que vamos dar continuidade a uma vida santa? Hein? Será que vamos nos movimentar para o Senhor realmente? Sabe? O mais importante é ter Deus dentro da gente. E o seu milagre, pastor? E o meu milagre? O mais importante é ter o dono do milagre dentro da gente. Aquela mulher tinha certeza? Com certeza. Ah, pastor, ela tinha certeza que os milagres dela estavam em Jesus? Com certeza. Aquela mulher tinha certeza que ele iria libertar a família dos espíritos malignos? Com certeza. Aquela mulher, ela tinha certeza no coração que tudo o que ela precisava estava com ele. Tudo que você precisa está em Deus, queridos. Tudo que nós precisamos está em Deus. Jesus só diz algo para ela: mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua. Isso me chama a minha atenção. Grande é a tua fé, sabe? Quando alguém diz para você, grande é a tua fé. Quando você vê que alguém no leito de morte está cantando, está jubilando, está adorando o nome do Senhor, na dor, na tristeza, sabe? Está glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu acho isso agradável aos meus olhos, aos meus ouvidos, sabe? Eu acho isso agradável. Eu vi um filme uma vez que eu esqueci o nome do filme, que o camarada era um camarada escuro, fortão, que ele era presidiário, e qualquer pessoa que ele encostava a mão, aquela doença ia para dentro dele, ele sugava aquela doença. Oi? À espera de um milagre. Aquele filme me fez chorar. Me fez chorar aquele filme. Porque ele pegava tudo que era ruim dos outros e puxava para ele. Você via a alegria das pessoas. Ele ia lá, impunha as mãos, tirava aquele espírito, aquela enfermidade ia para ele. Mas depois que ele fazia aquilo, ele ia de volta para onde? Para onde? Para a prisão. Ele fazia o bem, curava, mas depois que ele orava, ou rezava, não sei, depois que ele tirava aquele espírito, aquela doença, ele voltava para a sua prisão, para a sua cela. Ali é que o meu coração ficou palpitando mais forte. Mais forte. Eu faço o bem e eu volto para a prisão. Você conhece a história, você sabe o que ele fez. Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E diz a Bíblia que desde aquela hora a sua filha ficou curada. Jesus encontrou uma fé imensa naquela mulher. Sabe? Muitas das vezes nós não temos esta fé. Você não tem, eu não tenho. A fé daquela mulher em Cristo libertou a sua filha. Não apenas a sua filha, mas libertou toda a sua família. Toda a sua família. O poder, queridos, sempre esteve com Jesus. A solução do problema daquela mulher sempre esteve com Jesus. Ela podia ter evitado tudo,
Ela podia ter evitado um monte de sofrimento na sua família. Mas ela não evitou, porque a fé dela estava direcionada para o lugar errado, para Baal. Às vezes o problema não é a falta de fé, até temos. Às vezes o problema é que a nossa fé está direcionada para o lado errado. Para o lado o quê? Errado. Às vezes nós deixamos de confiar em Jesus para confiar no dinheiro, para confiar no que aprendemos dos nossos antepassados, para confiar na posição social. Sabe? Quantos confiam no seu bem, nos seus bens? Quantos confiam na sua empresa? Aquela mulher só mudou de vida, só teve a sua família abençoada quando depositou toda a sua fé em Jesus. Né? Como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Vende tudo e dê aos pobres. Não, assim não. Como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Larga tudo isso aí e vem comigo. Não. Não, poxa, eu tenho filhos, tenho esposa, eu tenho meus antes queridos, como é que eu vou deixar tudo isso por causa dele? Hein? Quando ela depositou toda a sua fé em Jesus, o que ela já tinha no céu se materializou na terra. O que você tem no céu hoje pode se materializar na terra. Todas as bênçãos outorgadas por Cristo Jesus pode se materializar aqui na terra hoje, na minha vida e na sua vida. Ela deposita a sua fé. Quando ela depositou toda a sua confiança em Jesus, aconteceu na vida dela o que mais ela desejava. Sabe? O que mais você tem desejado nesses dias? Sabe? Não sei o que você tem desejado nesses dias. Não sei. Eu sei o que eu tenho desejado nesses dias. Eu sei o que eu tenho lutado em oração. Sabe? Mas até aquele que precisa pode dar alguma coisa. Sabe? Você está precisando. Dê alguma coisa. Dê alguma coisa a alguém. Dê alguma coisa. Não se lamente por aquilo que está acontecendo na sua vida. Dê alguma coisa. Dê um pouquinho da sua fé. Dê um pouquinho da sua esperança. Dê um pouquinho da sua dignidade. Sabe? Ali tinha uma briga muito grande. Ela era cananeia. Jesus disse: como é que eu vou tirar o pão do meu povo, Israel, e dar para você que não tem parte comigo? É fácil você falar algo assim para alguém. É muito fácil. Como é que eu vou tirar da boca dos meus filhos para botar na boca do seu? Né? Acho que todos nós já sofremos por alguém. Todos nós já ajudamos alguém. Todos nós. Todos nós já passamos pelo desgosto, sabe? De ver o outro lado da moeda na vida de uma pessoa, ou de duas, ou de três, não sei. Quantas coisas acontecem dentro da sua casa, no meio da sua família. Hoje à noite de Santa Ceia, o homem de Nazaré está aqui. Ah, pastor, o que eu vou fazer com a minha vida na noite de Santa Ceia? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que está passando dentro do seu coração. Você sabe o mal que você está vivendo e você está carregando. Você sabe. Você sabe. Você sabe o mal que está dentro de você. Você sabe o mal que está dentro da sua casa. Você sabe o mal que você está fazendo uma outra pessoa. Você sabe. Você é inteligente. Nós somos pessoas inteligentes. Jesus foi inteligente em dizer para ela: não vou tirar o pão do meu povo, Israel, para dar para você uma cananeia que não tem nada a ver com a minha vida, sabe? Mas a resposta dela foi uma resposta linda.
Até os cachorrinhos comem das migalhas do seu dono. Quando Jesus olha aquilo, ela só queria as pontinhas, os farelos, que começaram a cair no chão. Não importa o que vai cair, Jesus poderia jogar coisas que poderiam afetar o corpo dela, matar ela naquele momento, jogar algumas coisas no chão que tiraria a vida dela. Ela não queria saber. Ela só queria usufruir das migalhas que iria cair da mesa dos escolhidos. Tem muita gente, queridos, você como escolhido, quer apenas participar das migalhas que caem da sua mesa. Tem muita gente assim. Tem muita gente que está precisando, sabe de quê? De apenas de um aceno seu, de um abraço seu, de uma palavra, de você ligar alguns números e tocar em outra cidade. E alguém ouvir a voz e dizer: é você mesmo? Sou eu. Eu quero dizer que te amo. Eu quero dizer que estou contigo. Quando ela disse assim, eu como das migalhas, ela estava dizendo, eu quero mudar de vida. Eu não quero mais comer dos manjares do mundo, porque os manjares do mundo, a beleza do mundo, a beleza dos meus deuses, deixou minha filha desse jeito. Eu lutei com tudo, que eu tinha e o que eu não tinha. Os manjares deste mundo, deixou a minha filha daquele jeito. Agora eu quero mudar de vida. Eu quero só as migalhas de um povo prometido, para me sobreviver, para me ter paz, para me ter vida e ver a minha filha bem. Hoje Deus está nos dando essa oportunidade de nós sentarmos esta mesa, observar esse Jesus de Nazaré caminhando no meio da gente, através da pessoa do Espírito Santo e fazendo os milagres, bem no plural mesmo, os milagres que você espera, que não são poucos, são muitos. Eles estão chegando, os milagres. Eles estão vindo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. O Espírito de Deus está aqui, fazendo sua vida florescer. Quando ela depositou toda a sua confiança em Jesus, aconteceu na vida dela o que ela mais desejava. Essa frase me chamou a atenção, coloque para mim. A tua fé em Cristo vai produzir aquilo que você... E essa outra, acho que são 3. O lugar que você pode chegar sempre será maior do que o lugar onde você se encontra. Não meça as suas realizações pelo ambiente que você se encontra, pois ele pode limitar o seu potencial. Quando for buscar uma referência, busque uma que te... e não uma que... confortável. Eu quero ser desafiado. Eu cheguei para o Senhor e falei assim, eu quero ser desafiado. Sabe? Falei para o Senhor, eu quero ser desafiado. Quando ela depositou toda a sua confiança em Jesus, aconteceu na vida dela o que ela mais desejava. Quando for buscar uma referência, busque uma que te desafie e não uma que te mantenha confortável. Nós procuramos as coisas que os nossos olhos venham a se agradar, não é isso? Nós procuramos isso. O melhor salário, a melhor empresa. O Júlio pregou sobre isso semana passada. É difícil recusar. Não é isso? É difícil recusar. Mas naquele momento aqui, essa mulher estava deixando todos os manjares do mundo. Escolheu um Jesus que ela andarilho, e estava ali naquele momento e ela produz dentro dela uma fé diferente. Sabe? E ela largou tudo só para provar das migalhas que caem
do chão, que cai no chão dos escolhidos. Queridos, apenas um toque. Foi o que a mulher do fluxo de sangue fez. Apenas um. E hoje, é apenas um toque seu. Mas como? Como vai ser esse toque? Hein? Como? Como é que você vai tocar em Jesus? Diz para mim. Você pode chegar para o seu irmão que está ao seu lado e me ensina. Você pode chegar para o colega, outro colega e dizer, me ensina. Mas infelizmente, querido, essa pessoa não pode te ensinar. É você e ele. Na sua dor, aonde Deus o travesseiro sabe quem é você. Nem a sua mulher que está do seu lado sabe. Só Deus o travesseiro sabe quem tu és. Antes dessa Santa Ceia acontecer, eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu disse que a minha mensagem seria curta demais. Eu gostaria que você se posicionasse. E hoje eu quero que você se posicione com a sua Santa Ceia em suas mãos. Ah, pastor, vai ser diferente? Pega a ceia do Senhor, por favor. Quero que você se posicione com a sua Santa Ceia em suas mãos. Eles vão distribuir a ceia para você, que é o pão e o cálice, que representa o sangue do Senhor. Eu gostaria que você olhasse para esse pão, olhasse para este cálice e pensasse na sua vida, pensasse em você. Esses dias eu estava pensando em mim mesmo, estava voltando ao passado, que muitas das vezes é bom dar uma olhadinha no retrovisor, senão você pode se acidentar. Sim ou não? Eu não gosto de ficar olhando no retrovisor direto, porque eu também, se ficar olhando para o retrovisor direto, eu posso bater no cara que está na frente. Então, existe algo muito importante na nossa vida. Nós temos que dar uma olhadinha no retrovisor e continuar seguindo. Amém, amados? Dar uma olhadinha e continuar seguindo, hein? Porque você não foi feito para andar para trás. Você foi feito para andar para frente. Mas dar uma olhadinha no retrovisor é muito bom. E esses dias eu estava dando uma olhadinha no retrovisor da minha vida. Eu estava olhando para mim mesmo e estava falando para mim mesmo quantas vezes eu deixei de ser abençoado. Quantas vezes eu deixei de ser abençoado porque eu não quis comer das migalhas que caíam da mesa do meu Senhor. Isso quer dizer que eu não quis me humilhar. Tem uma canção que diz, se eu me humilhar diante e sacrificar aquilo que Você sabe o que você está cantando realmente? Será? Será que a gente sabe? O que a gente está cantando? Aqueles discípulos chegaram perto de Jesus e disseram assim, ó, tem uma mulher que vem aí atrás gritando. Quantos fofoqueiros já chegou na sua casa dizendo, ó, tem alguém que fala de você? Quantos fofoqueiros há 10 anos fez a sua cabeça para uma outra pessoa? O tempo se passou. Você não sabia de nada.
Você hoje pode estar aqui hoje na igreja, tranquilo, sorrindo, brincando, mas tem alguém te odiando. E você nem sabe. Eles chegam para Jesus e dizem assim, vem uma mulher gritando aí, e ela é cananeia. Não tem nada a ver com a gente. E aí? Pode matar? Alguém já pediu a sua cabeça para alguém? Sabia? Alguém há muito tempo já pagou um preço a Satanás para te destruir. Muito tempo atrás. Sabe? Jesus realmente olha para aquela mulher e fala a verdade. Sabe? Tudo que aqueles homens contaram, está gritando aí, tal, ela é cananeia, legal, de boa. Jesus diz, tu és cananeia, assim, tu não merece comer desse pão. Ela disse, sim, eu não mereço, mas fica tranquilo. Toda a mesa de bacana, cai alguma coisinha no chão, sabe? Eu estava ontem comendo um cachorro quente com os diáconos, e de repente caiu do pão que eu estava comendo 2 pedaços de linguiça pequena. Eu falei, só isso que aquela mulher queria. E eu com um pão daquele tamanho na mão, e ela disse, eu só quero aqueles pedacinhos de linguiça que caiu com uns pedacinhos de cebola. Mais nada. Isso para mim serve. Posso mandar ele embora? Não. O mesmo Jesus disse, vou falar umas verdades. Jesus hoje, querido, pode chegar e o nosso Jesus mesmo, ele está aqui e pode querer falar algumas verdades para você, porque você anda errante. Mas essa canção, ela fala muito forte ao meu coração e ao seu coração. Se você estiver errante, coloca para mim, meu filho. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar. Cante isso, vai, queridos. Vou me entregar totalmente. Ela disse, eu vou lá, mesmo sendo questionado, eu vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
és minha fonte, minha colheita, minha herança. Está prestes a chegar um milagre na sua vida. Eu como das migalhas que caírem da mesa dos teus senhores. Estou aqui na tua presença, Senhor. Se preciso, que cair da sua mesa vai me sustentar. Aleluia. A minha fonte é o teu, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Chegou o teu dia, chegou a tua hora. Diga mesmo, pode jogar as migalhas, pode jogar as migalhas. Pode jogar as migalhas, eu recebo. Eu recebo, pode jogar. Pode jogar as migalhas. É comigo mesmo. Pode jogar. A tua atitude hoje é pode jogar. E a resposta de Deus é: grande é a tua fé. Então não vou só te dar as migalhas, não. Você vai sair com as migalhas na mão, mas você vai sair com a tua vitória completa. A tua vitória não está aqui, debaixo das mesas dos senhores, mas a tua vitória está na tua casa. A tua vitória está na tua casa, meu irmão. A cura está na tua casa, a transformação está na tua casa. Oh! Amanhã é um dia diferente. Tudo novo vai acontecer na tua vida. Raba subi canta, raba subi raba lá. Ele manda raba. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. mas vale um dia no centro do teu querer que toda a
você. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Pega o teu pão, queridos. Não importa o que você está sentindo neste momento. Não importa a sua dor. Seja na alma, seja na carne. Seja nos seus sentimentos, que é a alma. Não importa qual seja a sua dor. O que importa é que você saiu da sua casa e você está aqui. Importa que você veio, querido. Ah, pastor, tu não sabes o que eu estou vivendo. Tudo bem, querido. Mas fica tranquilo. Deus está te vendo. Deus e o travesseiro sabe quem tu és. Fica tranquilo. Obrigado pelo esse pão, Jesus. Porque a via dolorosa foi algo escrito para mim. Foi algo escrito para os meus irmãos. A via dolorosa. A via dolorosa nos mostra o tamanho, a grandeza do nosso Deus em nos amar. Em enviar Jesus Cristo por mim e por você. Obrigado pela via dolorosa. Obrigado. Porque houve um sacrifício para mim estar aqui nessa noite. Houve um sacrifício para você estar aqui nesta noite. Te glorifico por este pão que me faz lembrar deste sacrifício, que me faz lembrar das tuas dores, Senhor. Hoje eu quero te pedir a tua bênção para este pão, que nos faça bem hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo este pão. Comamos todos, coma deste pão. A minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Jesus foi furado por nós, né? Penduraram ele na cruz do Calvário. Primeiro amarraram as mãos com as cordas, depois furaram as mãos no centro das mãos, para que o sangue não pudesse mais circular e se concentrasse num lugar só. Depois amarraram os pés e furaram os pés. Depois dos pés furados, o sangue coagulou. Como em cima não podia mais circular, os dedos ficaram fracos, os pulsos, e o sangue começou a se centralizar só no meio do corpo dele. O soldado que conhecia da morte de cruz chega e dá um furo na costela, porque naquele momento que centralizou todo o sangue no meio dele, era o momento de furar, porque ali seria o golpe final, o ataque final. Mas naquele ato, aquele sangue ter de ser derramado por completo, é que não faltou sangue para ninguém. O sangue dele é o puro sangue carmesim, né, que não mancha. Eu te dou graça por este sangue, Jesus, porque outrora tu tiraste a minha família, minha mãe,
minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos que nasceram. Hoje estão tudo na tua presença, Senhor. Não estão aqui nesta igreja, mas estão espalhados por várias igrejas. Porque um dia esse sangue foi vertido por eles e por cada familiar teu também. Você não está contemplando essa vitória de ver os seus familiares na presença de Deus hoje, mas a partir de amanhã, depois de amanhã, daqui a algumas horas, alguns dias, alguns meses, isso vai acontecer. Seu marido, seus filhos, creia nisso hoje. A minha herança é o seu amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, o apóstolo do amor, ele vira para aquela multidão e diz: e conhecereis a verdade. Ele escreve algumas palavras, que aquelas palavras ministradas faz com que essa verdade entre em nós. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra é a verdade, Jesus é a verdade na minha vida e na sua vida. Obrigado por esta verdade, o teu sangue que foi derramado por nós. Te dou graça nesta noite e abençoe este cálice em nome de Cristo Jesus. E todos digam amém. Beba deste cálice. Você pode adorar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome do Senhor por alguém que tem uma necessidade, que precisa de uma palavra. Diga: minha fonte é o teu amor. Diga bem forte, bem alto. Diga: a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus. Seja digno. Tu és digno de ser adorado. Te amamos, te queremos. E glória a Deus, queridos. Exalte o nome dEle. Exalte o nome dEle. Diga que Ele é santo. Diga que Ele é santo, vai. Bem forte. A minha fonte é o teu amor. Grite bem alto. A tua fonte é a minha. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor,
por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de sentar à mesa contigo, Senhor. Levante suas mãos para o alto nessa noite, querido. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Esse momento é um momento único nas nossas vidas, né? Nós cremos que o Senhor, Ele tem muita coisa para fazer ainda na vida de cada um de nós. Mas existe algo que nós podemos carregar dessa noite, né? Que a nossa fé traz respostas, né? E o nosso posicionamento, ai Deus, ele é respondido pelo Senhor. Essa semana, Deus, Ele trará respostas pela tua fé, pela sua fé, hein? Então creia, querido, como foi pregado aqui, creia, creia. Sabe, a palavra de Deus, ela fala: em troca da vergonha, Deus dará dupla honra. Creia nisso. O pastor falou: mas nós não queremos nos humilhar. Mas a palavra de Deus fala que Ele vai trocar a vergonha por dupla honra. Carrega essa palavra contigo, querido. Oh, que o amor de Deus e a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Vá em paz.